Deus vai te mostrar que todas as suas feridas, por mais dolorosas que tenham sido, foram preparações para algo muito maior. Cada desafio, cada lágrima, cada momento de fraqueza está te moldando para um propósito divino que talvez você ainda não consiga enxergar. Mas tenha fé. O que parece ser um obstáculo agora é apenas uma ponte para a transformação. Ele nunca te deixará sozinho em meio ao sofrimento. Ele está usando cada experiência para te fortalecer e te aproximar do seu plano maravilhoso para a sua vida. Não desista, porque o melhor ainda está por vir. O tempo de cura vai chegar e você verá como a sua jornada teve um propósito maior, guiado pela mão de Deus. Acredite no processo, pois ele nunca falha. O que você considera um fim, na verdade, é apenas o começo de algo grandioso. Às vezes, a vida nos leva por caminhos que não compreendemos imediatamente. Em muitos momentos, nos vemos diante de situações que parecem ser mais desafiadoras do que conseguimos suportar. Somos tomados pela dor, pelo medo e pela dúvida, questionando o motivo de termos que passar por aquilo. Mas a verdade é que, em meio a tudo isso, há um propósito maior, algo que está sendo trabalhado dentro de nós. Algo que não podemos ver, mas que é real e necessário. Deus, em sua sabedoria infinita, sabe exatamente o que cada um de nós precisa para crescer. E muitas vezes, Ele permite que enfrentemos momentos de sofrimento para nos ensinar lições valiosas, lições que não aprenderíamos de outra maneira. O sofrimento não é um castigo, mas um processo de transformação. Ele nos ensina a confiar, a nos fortalecer e a compreender que nossa jornada tem um propósito divino, ainda que não possamos vê-lo claramente no momento. É como o processo de refinamento de ouro. Para que o ouro seja purificado e se torne algo valioso, ele precisa passar pelo fogo. O fogo, que pode parecer destrutivo, na verdade, é o meio pelo qual as impurezas são removidas, deixando para trás algo mais forte, mais puro e mais brilhante. Da mesma forma, nossas dificuldades e desafios são os meios pelos quais Deus nos purifica e nos prepara para o que está por vir. As feridas que carregamos, as cicatrizes que adquirimos ao longo da vida, são sinais de que sobreviveremos e seremos moldados por essas experiências. Elas não nos definem, mas nos transformam. Mas como podemos ter fé nesse processo quando estamos no meio da dor? Como podemos acreditar que algo bom virá de tudo isso quando estamos no fundo do poço? A resposta está na confiança. Confiar em Deus não significa entender completamente todos os eventos que acontecem em nossa vida, mas acreditar que Ele tem um plano para nós, um plano que vai além daquilo que podemos perceber. A fé é acreditar que mesmo nas noites mais escuras, a luz de Deus ainda está conosco. A fé é a certeza de que, mesmo quando as coisas parecem sem sentido, há um propósito divino acontecendo, mesmo que nossos olhos não consigam ver. Em meio às dificuldades, é importante lembrar que não estamos sozinhos. Deus está conosco a cada passo do caminho. Mesmo quando sentimos que estamos caminhando sozinhos em um vale escuro, Ele está ali, nos sustentando, nos guiando, nos fortalecendo. Ele nunca nos abandona. Cada lágrima que derramamos, Ele vê. Cada dor que sentimos, Ele conhece. E, em sua infinita misericórdia, Ele nos promete que todas as coisas, boas e ruins, cooperam para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Às vezes, o que parece ser um fim, na verdade, é apenas o começo de algo novo. O fim de uma temporada difícil pode ser o início de uma nova fase. Uma fase de crescimento, de cura e de renovação. Deus tem a capacidade de pegar o que parece ser um erro ou um fracasso e transformá-lo em algo maravilhoso. Algo que vai trazer honra ao seu nome e nos levar a um lugar mais profundo em nossa caminhada com Ele. Muitas vezes precisamos passar por momentos de dor para sermos levados ao nosso verdadeiro destino. O destino que Deus preparou para nós desde antes da fundação do mundo. No entanto, para que possamos entender isso, é necessário que tenhamos paciência. A paciência é uma virtude que muitas vezes esquecemos, mas que é essencial para o nosso crescimento. Esperar no Senhor não significa ficar parados, mas sim confiar no seu tempo e nos seus métodos. Às vezes, Deus nos pede para esperar porque Ele está preparando algo maior do que podemos imaginar.
Nossa tendência é querer as respostas imediatas. Queremos ver os resultados rapidamente. Mas Deus sabe o tempo certo para revelar o que Ele está fazendo em nossa vida. Esse processo de espera pode ser frustrante, mas também é uma oportunidade de aprender a confiar mais em Deus. Quando esperamos, nossas raízes espirituais se aprofundam. Quando esperamos, nossa fé se torna mais forte. Quando esperamos, Deus trabalha em nós, moldando-nos para sermos mais parecidos com Ele. A espera não é um desperdício de tempo, mas uma preparação divina. É justamente nesses momentos em que olhamos para trás que conseguimos enxergar com mais clareza os sinais da graça de Deus em nossa caminhada. Muitas vezes, no calor da dor, achamos que estamos sendo esquecidos, deixados de lado, ignorados. Mas ao passarmos pelo processo e sobrevivermos à tempestade, percebemos que Deus esteve conosco o tempo todo, agindo em silêncio, trabalhando nos bastidores, cuidando de cada detalhe com amor e precisão. Cada porta que se fechou, cada não que recebemos, cada caminho que parecia promissor e de repente se tornou intransitável. Tudo isso fez parte de uma construção maior. Deus não desperdiça sofrimento. Ele usa tudo: as decepções, os atrasos, as traições, os silêncios. Ele pega cada peça aparentemente quebrada da nossa história e, com suas mãos perfeitas, monta algo novo, belo e cheio de propósito. É por isso que, mesmo quando tudo parece sem sentido, precisamos continuar. Precisamos manter a fé viva, mesmo quando a esperança estiver fraca, mesmo quando o coração estiver cansado. Existe uma força que nasce da dor, uma força que não se aprende nos dias fáceis, mas nos vales profundos. É a força da resiliência, da fé que insiste em permanecer quando tudo dentro de nós quer desistir. E essa força não vem de nós mesmos, mas do Espírito de Deus que habita em nós. Ele nos sustenta quando nossos pés estão trêmulos. Ele nos levanta quando já não temos forças para nos erguer. Ele nos carrega quando não conseguimos mais andar. E com o tempo, aprendemos que nossas cicatrizes não são motivo de vergonha. São marcas de vitória, lembranças de que sobrevivemos, de que crescemos, de que fomos transformados. Em meio a essa jornada, Deus também começa a nos mostrar que não estamos aqui apenas para viver para nós mesmos. As feridas que um dia doeram tanto, agora se tornam fonte de consolo para outros. Aquilo que você venceu pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para continuar lutando. Sua história importa. Sua dor não foi em vão. Quando nos permitimos ser vulneráveis e compartilhar nossas batalhas, abrimos caminho para que outros também encontrem cura. Deus transforma a dor em testemunho. Ele usa os quebrados para alcançar outros quebrados. Ele usa os restaurados para falar de restauração. E quanto mais entendemos isso, mais percebemos que há beleza mesmo nas fases mais sombrias da vida. Nem tudo será explicado, nem tudo fará sentido agora, mas tudo pode ser usado para algo maior. Às vezes, o silêncio de Deus é o momento em que Ele está escrevendo as páginas mais importantes da nossa história. Quando tudo está quieto, quando nada parece acontecer, é aí que Ele está preparando os bastidores da mudança. A espera, o vazio, a dúvida. Tudo isso é parte de uma narrativa divina que está sendo costurada com perfeição. Por isso, ainda que hoje você não veja, continue crendo. Ainda que o cenário pareça contrário, continue esperando. Ainda que a dor insista em permanecer, continue caminhando. Deus é especialista em virar páginas que pareciam definitivas. Ele é mestre em recomeços. Ele transforma finais tristes em inícios surpreendentes. Ele sopra vida onde tudo parecia morto. Ele renova esperanças, restaura sonhos, cura feridas que pareciam incuráveis. E à medida que Ele trabalha em nós, também nos prepara para receber o que está por vir. Porque o que Deus tem preparado é muito maior do que aquilo que perdemos. Ele nos leva por processos para que estejamos prontos para o que Ele deseja nos entregar. Às vezes pedimos coisas que ainda não estamos preparados para sustentar. Então, Ele trabalha em nosso interior, alinha nosso caráter, fortalece nossa fé, expande nossa visão. Não é apenas sobre receber bênçãos, é sobre se tornar alguém que sabe viver o propósito por trás delas.
Você não foi esquecido. Você não está sozinho. Deus está escrevendo algo que, um dia, você lerá com lágrimas nos olhos e um sorriso no rosto. Ele é o autor da sua história e ele nunca perde o controle da caneta. Mesmo quando as palavras parecem confusas, mesmo quando os capítulos doem, ele sabe o final. E é um final cheio de esperança. A jornada pode ser longa e às vezes o fardo parecer pesado demais. Mas lembre-se, você não está carregando tudo sozinho. Há um Deus que caminha ao seu lado. Ele não te livra da dor apenas. Ele entra na dor com você. Ele te ensina a atravessá-la com dignidade, com fé, com esperança. E quando você menos esperar, vai olhar ao redor e perceber que não apenas sobreviveu, você floresceu. As marcas estarão lá, sim, mas elas contarão uma história de superação, de fé e de amor divino. Porque no fim das contas, o que Deus está fazendo é muito maior do que aquilo que você imaginou. E ainda que hoje só haja perguntas, em breve virão as respostas. Ainda que hoje só haja lágrimas, em breve virá o consolo. Ainda que hoje só haja sementes, em breve virá a colheita. Continue, resista, espere. E quando essa colheita chegar, não será apenas uma restituição material ou circunstancial. Será uma transformação interior tão profunda que você não se reconhecerá mais. Aquela pessoa cheia de medo, dúvida e incerteza será substituída por alguém que carrega fé, maturidade e autoridade espiritual. Porque Deus não nos leva a desertos apenas para provar nossa resistência, mas para revelar o nosso verdadeiro valor, aquele que só Ele consegue ver antes mesmo que o mundo perceba. Os desertos revelam o que há dentro de nós. Eles tiram nossas distrações, silenciam os ruídos e nos colocam frente a frente com quem realmente somos. E mais importante ainda, nos colocam frente a frente com quem Deus é. É nesses momentos que descobrimos a força da presença dele. Quando tudo o que podíamos segurar foi arrancado e tudo o que tínhamos como apoio desmoronou, resta somente ele. E aí percebemos que ele sempre foi suficiente. É nesse ponto que deixamos de apenas conhecer Deus por ouvir falar e passamos a experimentá-lo. Quando não temos mais controle, quando não temos mais planos, quando o chão parece ter sumido, é aí que ele se revela de maneira mais íntima. E é justamente essa revelação que nos muda. Não é o fim da dor que nos transforma, mas a maneira como Deus se mostra no meio dela. Essa é a essência do processo. Não nos tornar imunes ao sofrimento, mas sim aprender a andar com Deus através dele. E a cada passo que damos, a cada nova manhã que escolhemos levantar, mesmo quando tudo dentro de nós quer desistir, estamos dizendo ao céu, eu confio. E Deus responde a esse tipo de fé. Ele honra a persistência silenciosa. Ele vê os joelhos que se dobram no quarto, longe dos holofotes. Ele escuta as orações que só o travesseiro conhece. E ele responde. Pode demorar, pode não ser como esperamos, mas a resposta vem. Porque o amor dele não falha, não esquece, não abandona. Há coisas que só são construídas no secreto. Há vitórias que só vêm depois de longas noites de silêncio. Há promessas que exigem preparação. E há chamados que só se manifestam depois de períodos de anonimato e dor. Deus está mais interessado em quem estamos nos tornando do que em nos levar rapidamente a um destino. O propósito dele é eterno. E ele sabe exatamente o que cada estação da nossa vida precisa produzir. Você pode até não entender agora, mas vai chegar o dia em que você vai agradecer por não ter desistido. Vai olhar para trás e enxergar que cada queda te ensinou a levantar com mais firmeza, que cada perda te ensinou a valorizar o essencial e que cada porta fechada te livrou de algo que teria te afastado do plano perfeito de Deus. Vai entender que o silêncio de Deus nunca foi ausência, mas estratégia, que a espera não foi demora, foi proteção. Há uma promessa que paira sobre sua vida. Ela não depende de circunstâncias favoráveis, nem de pessoas específicas, nem de recursos imediatos. Ela depende unicamente da fidelidade de Deus. E Ele não falha. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas talvez Ele esteja primeiro moldando você para ser capaz de carregar essa promessa. Afinal, o peso da promessa é tão grande quanto o valor que ela tem.
E só quem passou pelo processo pode sustentá-la com maturidade e gratidão. E o mais lindo de tudo isso é que, quando finalmente vivermos o cumprimento daquilo que Deus prometeu, vamos perceber que o mais importante não foi a bênção em si, mas a transformação que ela gerou dentro de nós. Porque a jornada com Deus não se trata apenas de alcançar destinos, mas de ser moldado à imagem de Cristo, de sermos curados, restaurados, amadurecidos, de deixarmos para trás quem éramos e abraçarmos a nova identidade que Ele preparou para nós. A sua dor está gerando algo precioso. Não despreze os dias difíceis. Eles estão formando um alicerce sólido dentro de você. Você pode ainda não ver, mas existe algo sendo construído no invisível. E quando vier à tona, será para a glória de Deus. Tudo terá valido a pena. Você não é vítima da vida. Você é um escolhido sendo preparado. Cada lágrima que caiu está sendo usada para regar o solo do seu chamado. Cada luta que enfrentou é uma peça no quebra-cabeça da sua missão. Cada perda, cada silêncio, cada recomeço, tudo será usado. E quando esse tempo chegar, o tempo da colheita, da resposta, do cumprimento, você entenderá que não foi abandonado, mas sim lapidado. Que não foi ignorado, mas instruído. Que não foi esquecido, mas escondido por amor, até que estivesse pronto para viver tudo o que Ele sonhou para você. E então, quando tudo se cumprir, você vai entender. Cada dor foi um degrau, cada lágrima um passo, cada silêncio uma preparação. Deus nunca te deixou, Ele te moldou. Agora você está pronto. Pronto para viver o extraordinário, para testemunhar o impossível, para caminhar no propósito. O tempo chegou e tudo fará sentido.